Fala, povo de Deus, 10º dia da nossa série. Deixa eu pôr um fundo aqui. O início de tudo, Gênesis capítulo 10. Nos deparamos aqui com mais uma genealogia agora, tá bom? Mas eu quero trazer algo da parte de Deus aqui, importantíssimo para a sua vida e para a vida daqueles que você ama, tá? Nós não vamos ler todos os nomes, amém? Não vamos ler todos os nomes, mas, por exemplo, versículo 25 do capítulo 10. A Eber nasceram 2 filhos, essa é da geração de Sem. Então agora, calma, a Bíblia vai dividir a genealogia de Sem, Cã e Jafé, que são os 3 filhos de Noé. Dos filhos de Sem, lá no versículo 25, tem Eber, né, e Eber nasceu 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. A terra foi dividida. Muito provavelmente está falando do quê? Está falando da separação dos continentes. Você deve saber que hoje existe a Europa, a África, a Ásia, existe a Oceania, a América do Norte, a América Central, a América do Sul, né? Mas antes era tudo uma coisa só, que se chamava Pangeia, né? A gente aprende isso na escola, na aula de história, de geografia. Existia a Pangeia, que era tudo um continente só. Tanto é que se você vê, o Brasil se encaixa perfeitamente na África, porque era uma coisa só. E aí nessa época aqui, de Peleg, né, a terra foi dividida. Então, provavelmente fala sobre esse tempo. É a Bíblia falando sobre algo que a ciência comprova. Tá? É a Bíblia, mais uma vez, relatando feitos importantes na história da humanidade. A Bíblia é o livro de Deus, contém as ordens de Deus, mas também é um livro de fonte histórica. É um livro confiável, é um livro importante. A terra foi dividida no tempo de Peleg e isso marcou, tá bom? Acontecimentos que marcam gerações. A época de Peleg foi marcado pelo acontecimento da terra se dividir. Na época de Noé, a terra foi marcada pelo acontecimento do dilúvio. Na época de Ló, a terra foi marcada pelo acontecimento de chover fogo e enxofre do céu e exterminar a cidade de Sodoma e Gomorra, que nós já vamos falar disso, tá bom? Em cada época tem um acontecimento. Você vê na época de Daniel, por exemplo, o que é que marcou a geração dele ali em Israel? O exílio para a Babilônia, tá? Então, cada época é marcada por um feito. Na época dos discípulos, o que é que marcou? O maior feito da história. Deus desceu e pisou na terra, tá? Há anos atrás, a NASA enviou astronautas que pisaram na Lua. Mas o maior feito da história não é o homem ter subido e pisado na Lua. É Deus ter descido e pisado na terra. Jesus Cristo, a imagem do próprio Deus. Então, na época dos discípulos, há 2000 anos atrás, a terra foi marcada porque o próprio Deus encarnado desceu aqui na terra, pisou entre nós e viveu como ser humano, né? E o nosso tempo, e a nossa época, ela vai ser marcada pelo quê? Eu acredito que a nossa época vai ser marcada pela volta de Jesus. Eu acredito que vivemos os últimos tempos. Eu acredito que somos a última geração, tá? Eu acredito dessa forma. Agora, tem como dizer o dia e a hora específica? Não tem, então pode ser que eu esteja errado, mas eu prefiro viver assim, tá bom? E entenda isso, cada época é marcada por algo importante, por algo que impacta toda a Terra, tá bom? E eu creio nisso, que a nossa geração será marcada pelo último avivamento, por um impacto muito grande espiritual, por vidas se convertendo e por Jesus voltando para buscar sua igreja, tá? Só que aí, vamos lá para os descendentes de Cã. Quem é Cã? É o que ontem a gente aprendeu que ele foi amaldiçoado pelo seu pai Noé por ter visto a sua nudez. E aí Noé falou o quê? Você será escravo dos escravos. Ele lançou a palavra de maldição contra a vida de Cã. E aí o que vai acontecer nos descendentes de Cã? Versículo 8. Cuxi gerou Nimrod, o primeiro homem mais poderoso da terra. Nimrod, guarda esse nome. Ele foi o mais valente dos caçadores. E por isso se diz, valente como Nimrod. Nimrod era alguém valente. Nimrod era alguém corajoso. Nimrod era alguém famoso. No início, o reino de Nimrod, versículo 10, abrangia Babel. Onde é Babel? Babilônia.
capítulo 11, amanhã vamos ver a Torre de Babel, onde as línguas foram confundidas. Então, Nimrod, que vem da geração de Cã, amaldiçoado, gerou Babel, Babilônia. Babilônia, que é o símbolo do pecado na Bíblia. Lá no Apocalipse, a Bíblia vai usar o termo Babilônia como símbolo de pecado, como cidade do pecado, tá? E isso veio de quem? Veio de Cã, que foi amaldiçoado pelo seu pai. E o início do reino de Nimrod, versículo 10, abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. Desta terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive. Reobote, Ir, Calá e Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Então, tem duas cidades aqui muito famosas. Babilônia, Nínive. O que é Nínive? Nínive é a cidade onde Jonas foi pregar. Nínive é uma cidade que matava profeta. Nimrod, que vem da geração de Cã, geração amaldiçoada, ele construiu Babel, ele construiu a Assíria, reino que fez guerra contra o povo de Deus a vida toda. Ele construiu Nínive, cidade que matava profetas, e o profeta Jonas teve que ir lá pregar para eles. A cidade era tão terrível que Jonas não queria ir. E isso veio da onde? De Cã, que foi amaldiçoado. Continuando aqui na genealogia de Cã, no versículo 15, Cã gerou Sidom, seu filho mais velho, Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Eremeus e os Amateus. E se você for ler o livro dos reis, de Samuel, de Crônicas, você pode ler o livro do próprio Êxodo, ali a sequência com Moisés, você vai ver que todos esses povos aqui que termina com Eus foram inimigos do povo de Deus. Foram pessoas, foram povos, foram nações que lutaram contra o povo de Deus. Ou seja, Cã foi amaldiçoado. Ele gerou Nimrod, que construiu Babilônia, símbolo do pecado. Construiu a Síria, inimigo de Deus. Construiu Nínive, mata o povo de Deus. Depois Cã, através do outro filho, gerou esse monte de povo aqui, os amorreus, os heteus, os girgazeus e por aí vai, que foi inimigo de Deus. Então, tudo isso a partir de Cã, que foi amaldiçoado pelo seu pai, tá? O seu pai lançou a maldição sobre ele, e isso gerou inimigo de Deus, isso gerou matança do povo de Deus, isso gerou pecado contra Deus, tudo por causa de uma palavra lançada contrária. Então você que é pai, você que é importante na vida de alguém, você que tem um conhecimento espiritual, não lance palavras de maldição na vida de ninguém. Não profetize coisas ruins na vida de ninguém, porque a consequência pode ser grande. Você é pai, não fale coisas ruins do seu filho. Fale que ele é uma bênção. Fale que ele será homem de Deus, mulher de Deus, vai ser do altar do Senhor, vai ser temente a Deus, vai ser um grande empresário, um grande médico, um grande jogador de futebol, mas vai ser alguém de coração puro, entregue na presença de Deus. Tem gente que fala, esse aí é cadeia, é caixão, vai ser igual fulano, vai ser igual ciclano, vai ser preso, vai pro tráfico, vai morrer cedo. Não, nós não podemos falar essas coisas. Nós não podemos liberar palavras ruins sobre a vida de alguém. Ah, Vitor, mas o meu caso é diferente. Eu sou a pessoa que liberaram palavra ruim. Aí, meu irmão, você tem que entender que toda maldição é quebrada na cruz do Calvário. Toda maldição é quebrada aos pés de Jesus. Tá bom? Então, podem ter falado coisas ruins de você, mas a palavra que vai ficar sobre a sua vida é a palavra que Cristo liberar sobre você. É a identidade que Deus vai te dar quando você se rende aos pés da cruz do Calvário. Deus quebra a maldição, joga por terra palavras contrárias, tá bom? Toda arma preparada contra ti não prevalecerá, toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos justos, Isaías 54, dos justos, do servo de Deus, tá bom? Então, se lançaram palavras negativas contra sua vida, não vai gerar, não vai ser feliz, esse casamento não vai dar certo, o ministério dele não vai pra frente, esse negócio vai falir, ele não sabe fazer nada, não tem capacidade, ninguém vai ajudar, mudou pra tal lugar, vai bater e vai voltar, não vai conseguir se firmar, não vai conseguir se fixar, não tem capacidade, isso e aquilo, tudo isso cai por terra diante da cruz do Calvário. Tudo isso cai por terra diante da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então, se você carrega palavras contrárias contra a sua vida, é ovelha negra, é isso, é aquilo, corre aos pés de Jesus
e deixe Ele falar sobre o seu futuro. E deixe Ele profetizar sobre o seu futuro. Tá bom? O diabo lança palavras contra a nossa vida, mas Deus falou algo a nosso respeito primeiro. Tá bom? Deus já fala a nosso respeito desde antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe. Lembra que ele falou para Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Jeremias, te constituí profeta para as nações desde antes do ventre da tua mãe, eu te conheci. Então, desde antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já está falando de nós. Salmo 139, antes de que um dia nós houvesse, ele já estava escrevendo toda a nossa história. Tá? Então Deus já liberou algo a seu respeito, antes mesmo de você nascer, antes mesmo de alguém profetizar algo ruim contra a sua vida. Então corra aos pés de Jesus, essas palavras serão quebradas, mas cuidado para você não ser alguém que vai liberar palavras negativas sobre alguém. Libere palavras de vida. Tá? Chega de falar, o meu marido só dá trabalho, o meu filho é imprestável, fulano não tem jeito. Não, você tem que começar a mudar o seu vocabulário. É uma bênção. É um homem que vai ser transformado. Tá no processo, tá no caminho. Deus vai fazer. Hoje até tá difícil, mas eu vejo a mão de Deus alcançando ela e transformando o coração dela por completo. Amém? Profetize vida sobre as pessoas. Profetize transformação e não desgraça e maldição. Amém? Esse é o capítulo 10. Eu te espero aqui amanhã no capítulo 11.